Boa noite, pessoal. Estamos aqui com o meu amigo Matheus. Pela última vez, a gente vai falar sobre o plano financeiro que tem na sua empresa, a Rapdog. Então, Matheus, o que você entende que é um plano financeiro? Então, para mim, um plano financeiro, né, ele é uma ferramenta para gerir mesmo, organizando os custos, os recursos da minha empresa, né? Eu acho que dentro dele tem aquilo que eu ganho, né, a receita, aquilo que eu vou gastar, os custos, o que eu pretendo investir, né, no futuro, até mesmo ao curto prazo, ao médio prazo. E é uma espécie de um mapa para orientar, né, aquilo que eu quero para o futuro da minha empresa, né, e para alcançar os meus objetivos. Beleza. E qual que é a importância desse plano financeiro para a sua organização? Eu acho que a principal, o ponto mais importante de um plano financeiro dentro de uma empresa, ele é para garantir o controle sobre o dinheiro que você tem, né? É essencial você saber aquilo que você vai gastar, aquilo que você tem para gastar e o que você pode gastar, né? Porque não é só você querer, não, só vou querer investir na minha empresa agora. E sai fazendo empréstimo, mais empréstimo, mais empréstimo, mas e o retorno que isso vai dar? Como você vai pagar esse empréstimo, né? Então é essencial o plano financeiro para evitar os gastos desnecessários, né, que você tem, porque vai facilitar você tendo um plano, você vai poder tomar decisões estratégicas para chegar nos seus objetivos, né, facilitando que você alcance eles e até mesmo que você se prepare para os possíveis empecilhos, né, que existem, porque você pode, nossa, eu quero investir ali, mas no meio do caminho surge um problema, por exemplo, vou falar no meu caso, como a Rapdog, né? Eu quero fazer um investimento para aumentar um espaço, para fazer um espaço coberto maior para os cães. No meio do caminho ali pode acontecer de no mês o cachorrinho não vai. Acontece um imprevisto com o dono, com o cachorro, e ele não pode ir naquele mês, né? Com isso ele não vai pagar o pacote mensal que é estipulado. Como que eu vou cobrir esse gasto? Sem um plano financeiro, provavelmente eu estaria sem reserva num caso como esse, né? E poderia atrapalhar bastante o meu fluxo de caixa, né? Então eu acredito que esse é o ponto principal de ter um plano financeiro. Então, hoje você fecha sua parceria com o cliente, faz plano mensalmente, né? Isso, são planos mensais. Tem um plano avulso, né, que o cliente pode escolher para o cachorro uma vez ao mês, aí só que ele paga fora dos pacotes e tem que estar sujeito à disponibilidade, né? Porque como já tem os clientes de pacotes fixos, ele, às vezes, por exemplo, ele quer ir na segunda-feira, mas segunda-feira está lotada, aí ele vai ter que escolher outro dia. Por isso que o ideal é sempre escolher pacotes no meu caso, 1, 2 ou 3 vezes na semana. E qual que é a diferença do seu plano inicial para o seu plano atualmente? Então, essa é uma parte interessante de falar, né? Porque o plano inicial não foi feito por mim quando abriu a empresa, como eu já comentei nos vídeos anteriores, né? Era uma empresa familiar, era da minha mãe. E no início, além da creche, também tinha hotel, né? Ela fez um plano inicial na nossa casa antiga, na casa pequena. O plano era tentar crescer ali mesmo, fazer reformas, fez reformas na antiga casa para isso, mas a creche, o hotel na época, né, não tinha creche, ele cresceu de forma muito rápida, porque especialmente em feriados que os donos viajam, eles deixam o cachorrinho lá, né? E como foi crescendo e não tendo mais espaço nem para fazer novas reformas, a gente teve que mudar para um lugar maior, que é no bairro que eu estou atualmente, né? Então o plano financeiro inicial dela com o hotel é de expandir ainda mais. Quando a gente mudou para esse lugar maior, o plano era de investimento para delimitar o espaço. Já mudou, antes era para aumentar, como a gente mudou para um espaço muito grande e a gente morava lá também, era ideal fazer uma divisão de lado da empresa e lado da nossa casa. Então a gente fez na época, eu lembro dela fazer cercadinhos na casa mesmo, de onde ficariam os cães do hotel, onde tinha o espaço da creche, e os investimentos eram feitos visando isso, né? Você visa os maiores gastos da creche seria
recursos de brinquedos, eu acredito. Na época de hotel tinha caminhas também, mas hoje em dia, como eu comentei, não temos gente mais em hotel, né? E o meu gasto principal, além de energia e água, é fazer um estoque de brinquedos que giram muito, porque como os cachorros vão brincando, mesmo a gente sendo um espaço em uma área verde que tem brinquedos naturais, como graveto, grama, essas coisas, é interessante ter brinquedos de fora, né? Então a gente compra bolinhas, roedores, são outros produtos como chifre de boi, orelha de boi, essas coisas, os cães gostam bastante, né? Então eu sempre faço um planejamento no início do mês com aquilo para ver como é que tá os nossos brinquedos e potinhos também de água e ração para ver se a gente vai precisar mudar, né? Comprar novos no caso para substituir os antigos, né? Acredito que seria isso mesmo. E como que você estrutura seu plano financeiro hoje? De primeiro momento, traçar os meus objetivos, né? Aquilo que eu quero para o futuro da empresa, e depois disso eu vejo que eu vou gastar, quanto que eu gastaria para chegar nesses objetivos, né? Como eu comentei, no próximo ano eu pretendo investir bastante no marketing da empresa, que eu acho que acredito que seja um ponto muito falho atualmente. Não tem publicações regulares, no feed, patrocinados, essas coisas. Então eu acho que eu pretendo investir bastante no marketing no próximo ano, né? E calcular assim, como que eu vou fazer isso, se eu vou fazer eu mesmo, pode tentar, né? Mas não é tão simples assim, ou se eu faço alguma parceria com essas empresas de marketing digital, né? Que entendem muito mais do que eu, como pode alavancar o meu negócio. Então é um ponto a se pensar nisso, só que eu tenho que ver quanto que eu vou gastar nisso, quais são os pacotes, como que pode ser feita essa parceria. Então seria isso. Beleza. E hoje você possui uma estrutura de custo e receita hoje? Possuo. Eu tenho organizado uma planilha com tudo aquilo que eu espero ganhar por mês, com os pacotes dos cachorros fixos, aqueles que eu... Não é garantido, né? Mas é muito raro eles mesmo não ir em algum mês, né? Porque como é pacote mensal, até mesmo o próprio dono, se ele paga um mês e o cachorro não for, acaba que ele vai perder dinheiro, né? Como se fosse uma escola mesmo. Como se é o filho dele. Uma academia, né? Você paga, mas você não vai, você perdeu o seu dinheiro. Exatamente assim. Então eu tenho tudo calculado lá, quanto que pode ter quanto vai ter, né, de receita no mês e aquilo que varia. Tem também organizado lá quanto que vai sair, os fixos no caso, que seria energia, água, né? São fixos entre aspas assim, né? Porque o valor vai mudando de mês em mês de acordo com o consumo e igual eu comentei anteriormente dos potes, isso está ali nos variáveis porque não é sempre que você precisa comprar, né? Não é todo mês que você vai precisar comprar um pote com um cachorro ou um brinquedo novo. Então seria mais ou menos assim, para organizar mesmo o que eu posso melhorar ou não no plano que eu estipulo. É isso aí. Último capítulo dessas entrevistas. Obrigadão, Matheus, pelo seu apoio, pela sua força aí durante o semestre. E é isso. Mais uma vez, obrigado é uma honra estar aqui com vocês para falar de como funciona a minha empresa. Isso aí. Obrigado.